que a questão perguntava sobre, né, considerações e concordâncias concernentes à criação, né, confrontando, de certa forma, as informações dadas pela espiritualidade e o conhecimento bíblico sobre a criação de modo geral. E a gente, semana passada, viu o que os espíritos conversaram com Kardec, e hoje a gente vai ver a impressão do Miramês sobre essa questão. O dia da criação. O dia certo da criação da Terra e o momento em que surgiu o homem na face da mesma escapa a qualquer inventiva que deseje oferecer os dados exatos para a curiosidade humana. É interessante que ele já diz que isso não é uma coisa preocupante, né? É só curiosidade mesmo, que é normal. Alguns escritores modernos atiram críticas desrespeitosas ao velho livro iniciado pelo legislador hebreu, por este dizer que a Terra foi feita em 6 dias apenas. Esquecem-se, esses defensores da verdade, que a própria verdade, em se visitando a humanidade, veste a capa da relatividade para não ser um veículo de perturbação. Muitos segredos existentes na Bíblia estão em forma de parábolas ou envolvidos na letra, para oferecer conforto às variadas classes de criaturas. Encontramos esse processo de comunicação no próprio Novo Testamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usou as parábolas para falar à multidão. Esse modo de falar, por vezes, atravessa séculos e mais séculos, conduzindo a mensagens para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, como ele mesmo se refere aos ansiosos pela verdade. A própria ciência moderna nos dá uma visão da paciente mutação das coisas. Vejamos a transformação do carvão em diamante, feita pela natureza em milhões de anos. Nada é feito com violência. Observemos a petrificação de animais encontrados nas rochas e a própria pedra, que já foi água em passado de difícil demarcação. Se o crítico de hoje se colocasse no lugar de Moisés, o que iria escrever sobre a criação? Talvez os mais endurecidos dissessem que não escreveriam nada, para não dizer da forma que foi dito. Por isso é que nenhum desses foi Moisés, porque era preciso iniciar do modo que o mundo espiritual achasse mais conveniente. O legislador foi um instrumento dos espíritos superiores. Deu início a uma obra grandiosa que persiste até nos dias em que vivemos, admirada e seguida, respeitada e comentada, vivida e interpretada à luz de todas as épocas. O fanatismo em torno da Bíblia é obra dos homens que ainda não alcançaram o bom senso, pois ele existe em todas as religiões, senão na própria ciência ou filosofia. Compete a cada um de nós um estudo sério sobre a matéria e uma meditação respeitosa sobre os assuntos ventilados no livro sagrado, chegando à conclusão de que o bem feito por ele em todo o mundo ultrapassa as nossas esperanças em outras fontes. O próprio Jesus a chamou de lei, dizendo: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E o Novo Testamento sentiu-se seguro ligado ao Velho, como criança obediente ao Pai, para depois ajudá-lo no seu roteiro de novas eras. O Mestre tinha grande zelo no cumprimento das Escrituras, pois foi ele mesmo, do mundo espiritual, quem enviou Moisés e os profetas,
no anúncio de todas as verdades, de modo que elas foram pregadas para depois consolidá-las com a sua própria presença, que o mundo recebeu como um prêmio dos céus, para nunca mais se esquecer dessas bênçãos de Deus aos filhos da terra. Não te preocupes em demasia com o dia da criação, na exatidão do termo, nem com o momento em que foi criado o homem, e sim com a urgência de despertar interior das criaturas, dos valores imortais do espírito, onde mora Deus no trono da consciência. Adão é, pois, um símbolo da criatura. Podemos tê-lo como um trono de raça, como houve muitos. Quem desejar descobrir qual foi o primeiro homem, que faça isso primeiro. Descubra qual foi a primeira flor de uma gigante mangueira florida. Qual a razão porque a razão dará a resposta exata do que queremos dizer. Que Jesus nos abençoe. É interessante, né? Ele colocar isso das alegorias e reforçar uma coisa que vem muito de encontro ao que a gente estava conversando no início. Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, começa a vislumbrar o que está sendo dito. E até a gente desenvolver essa, que a gente pode chamar de capacidade, tudo é muito estranho ou é compreendido de forma errada. E para mim, né, aí é uma visão muito pessoal, né? Quanto mais a gente vai lendo, vai tentando compreender, mais reforça a ideia que a Diva estava conversando comigo, né, de sermos ainda, se fôssemos fazer uma analogia com a nossa vida na Terra, aqueles bebezinhos que mal começaram a andar e vão sendo levados para o que hoje em dia se chama maternal, antigamente era jardim de infância, para começar a aprender as coisas da vida. Porque a nossa ignorância é tão grande em relação a tudo que a gente precisa ter muita, mas muita paciência conosco mesmo, de saber das nossas limitações. Diga aí, quem levantou a mão primeiro, Jair ou a Diva? É Jair. Olha só, Silvio, pegando aquilo tudo que você acabou de falar há pouco tempo atrás. Qual a necessidade, como ele falou aqui, é tudo curiosidade humana. Olha como é que ele bota essa curiosidade humana de uma forma perfeita. Olha só. Descubra qual a primeira flor de uma gigante mangueira... Desculpa. Descubra qual foi a primeira flor de uma gigante mangueira florida. O que isso vai levar, cara? A nada. Anda, eu vou descobrir qual é a primeira flor dessa mangueira aqui. Tem uma mangueira grande, aí você... essa aqui foi a primeira flor dela. E aí? Nada. Não leva a nada essa coisa de qual foi o dia da criação, quando surgiu o ser humano. É isso. No fundo, acho que ele sintetizou tudo com essa frase. Eu voltando ali aquela parte das parábolas, dos olhos de ver, de ouvir, né, e tudo, cada vez mais eu vejo assim, eu tenho percebido realmente, a gente só enxerga o que a gente quer enxergar, e só ouve o que quer ouvir, a gente não, na verdade, a gente resiste, né, a algumas coisas. Quando fala de parábolas e de tudo, né, eu estou vivendo a situação de um parente com um estado muito grave de saúde, né, e a minha percepção, às vezes, assim, que desde o começo foi se falado que o estado era grave, mas como é difícil as pessoas aceitarem isso, né, como é difícil, assim, é sempre aquela coisa do
não querem ouvir, não querem... as pessoas não vão falar, né, de uma forma... Mas vão falar de uma forma mais leve, de uma forma... E as pessoas se recusam, às vezes, a ouvir realmente o que tem que ser ouvido, né? Aí interpretam ou fogem, tudo. E isso eu estou falando, assim, desse fato, né? Porque é bem gritante, vamos dizer assim. Mas eu percebo isso hoje em dia, assim, quantas coisas eu deixo de ver porque eu não quero ver, porque não quero ver agora, não quero ouvir agora, não quero saber disso agora, né? E na verdade a gente sabe que a gente tem que ouvir, a gente sabe que tem que ver, a gente, no fundo, a gente sabe de tudo, só que a gente, tipo assim, não quero saber, não quero ouvir, não quero isso, e se recusa a ir fundo, né? E quando a gente vê que o outro, aí a gente, mais eu passo hoje em dia, do trabalho dentro da gente mesmo. O tempo todo, acho que a gente tem que se trabalhar muito, muito mesmo. E não olhar tanto para fora, para os outros. É a gente com a gente mesmo o tempo todo. O que realmente eu quero ver? O que eu estou não querendo ver? O que eu não estou querendo ouvir? O que eu tenho que aprender, né? E essa atenção, né? Essa atenção com o que está dentro, o que está acontecendo dentro do meu universo, para que eu possa, né, realmente aprender, né, ir para essa escola e começar a aprender, porque o que eu vejo é isso, assim, muitas coisas eu fecho o olho, muitas coisas eu fecho o ouvido, tampo o ouvido, né, e não dou a chance, né, e eu não quero. Aí eu vejo a ideia da criança pequena, né, é quase como uma birra, né, esperneando. Eu não quero ouvir, eu não quero ver, eu não quero isso. É quase um bebezinho esperneando, porque não quer passar por aquela situação, mas vai passar, não tem como escapar, né? E é assim que a gente cresce. Esse questionamento é muito interessante, porque se a gente pegar praticamente todas as orações que a gente conhece, que apesar de até acreditar piamente, né, que toda oração, as mais clássicas, foram intuídas, né, pela espiritualidade, ela passa pelo filtro humano. E é muito difícil pegar uma oração que não tem algum pedido no meio. As mais lindas, se você for analisar, ela tem um pedido no meio. Então, a gente está sempre pedindo. E isso aqui, ele tenta nos lembrar, né, de que todas essas orações que a gente conhece, as clássicas, as mensagens que se transformaram em orações, podia ser sintetizada em uma única frase. Qualquer oração que você imaginar podia trocar por essa frase: seja feita a vossa vontade. Que é o que a gente precisa entender, que a gente diz que entende, mas não cumpre. Aquela coisa, eu aceito, mas não vou fazer. Essa coisa, né, que você falou, né, relativa à doença não precisa nem ser de um parente, de um amigo, de um conhecido, é uma situação muito engraçada, porque mesmo quando você já está resiliente, que você aceita o fluxo dos fatos, entende e aceita o evoluir de tudo isso, né, se sente bem consigo mesmo, lá no fundinho você ainda está pedindo que ele melhore, que ele receba ajuda de Deus, de Jesus, de Maria, da espiritualidade, de quem quer que seja, porque nessa momento as pessoas se pegam a qualquer coisa e não tem eu sou dessa ou daquela religião. Quando essa angústia bate no nosso coração, a gente se pega ao que for. A gente vai pedir ao padre, ao centro de Umbanda, ao centro espírita, ao evangélico, vai pedir a quem for que disser que vai ajudar,
a gente aceita de bom grado, porque, no fundo, a gente está sempre pedindo alguma coisa, mesmo inconscientemente, mesmo achando que entendeu, que aceitou, a gente está sempre pedindo. Então, acho que muito desse texto está falando isso. Aceita, mas não aceita simplesmente porque eu não tenho o que fazer. Aceita porque essa é a lei. Seja resiliente. O aceitar aqui não é simplesmente, não vou fazer mais nada, vou ficar no ócio porque está tudo determinado. Não, não é assim. É no sentido de resiliência. Entender que, no final, aquilo está acontecendo sem você entender, aparentemente para você está tudo errado, mas aquilo tem um propósito em si. E, no final, vai chegar no lugar que tem que chegar. Mas isso não é o que eu queria. Porque nem sempre o certo é o que a gente entende ou o que a gente quer, mas é o que estava programado. Diga, Jay. Poxa, Silvio, que coisa linda que você falou. Eu poderia resumir tudo isso aí que você falou, inclusive do seja feita a vossa vontade e tudo mais. É uma frase que você bota muito no teu WhatsApp. Vê-te abaixo de Deus. Pronto. A gente fica entre egoísmo, entre um monte de defeitos nossos, né? E aí a gente não consegue enxergar além da linha do horizonte, quer que seja feita a nossa vontade, então a gente fica pedindo, tudo tapado, com os olhos tapados, sem olhos de ver e sem ouvidos de ouvir. É só isso que eu queria falar. Eu vou falar que essa é uma coisa que, né? Aí, que vocês estão acompanhando a minha questão da visão, né? Que eu estou tendo a perda da visão. É interessante isso que você está falando, Silvio, ao mesmo tempo que, claro, tem dias que eu fico chateada, que eu fico triste, tem essas coisas todas, mas, no geral, estou conseguindo ir legal. Mas o que eu acho interessante é o tanto... veja bem, eu não estou criticando nem nada, mas o tanto de pessoas que vêm com o milagre, sabe? Olha, tenha fé nisso que faz milagre, use isso que ajuda aquilo, faça isso que vai fazer acontecer isso. E as pessoas querendo, de alguma forma, mudar essa situação, né? E eu comecei a me questionar sobre isso, que eu sou meio cética, né? Eu sou meio racional, né? E eu entendi o processo todo da mácula, do não sei o que e tal, isso, aquilo. E aí, quando as pessoas vêm, eu fico assim, gente, mas não é desse jeito. Aí eu fico pensando, né? Mas aí, de repente, eu falo assim, vai que acontece um milagre e eu melhore. E aí, como é que eu fico? Aí, eu juro, assim, é tão esquisito isso, porque o racional vira e fala assim, olha, é isso, é assim, a ciência diz isso, olha aqui, o seu olho está assim, está assado, tal. E você, não, então tudo bem, é isso que eu tenho que passar, tá? Não é fácil? Não é fácil, mas vamos lá, vamos enfrentar, tem dias que você está meio mal, tudo bem, vamos embora. Só que as pessoas todas, elas tentam encontrar um milagre para você. Isso é interessante, e ao mesmo tempo você fica assim, porque você não consegue acreditar nesse milagre, e aí, de repente, você vê assim, vai que ele acontece. É tão esquisito, assim, é tudo muito, muito doido, sabia? É exatamente. Agora não sei mais onde está. Oi? Podem dizer aí, que eu não percebi a mãozinha. Pode falar. Não, fala aí, depois eu falo. Olha só, pegando esse gancho que o Silvio tinha acabado de falar, de não ver além da linha do horizonte e tudo mais, olha só o que ele fala aqui. Por isso é que nenhum desses... Desculpa. Por isso é que um desses foi Moisés, porque era preciso iniciar, de modo que o mundo espiritual achasse mais conveniente. O legislador foi um instrumento de espíritos superiores. Ponto. Então, quer dizer, essa coisa que a gente estava comentando há pouco, né? De querer fazer a nossa vontade, não ter olhos de ver, botar a nossa intuição, a nossa verdade, né? Foi por isso que foi escolhido. E se você for olhar,
na história da humanidade, existem várias vertentes sobre a criação do mundo, a criação nossa e tudo mais, entendeu? Mas esse, como está aqui, é o mundo espiritual que está dirigindo a gente. Por que eu estou falando isso? Porque ontem, no grupo que eu frequento, nós estamos estudando aquele nosso lar, né? Então, está falando da sociedade de 1400, do início do século passado, né? 1940 e tudo mais. A sociedade é aquela sociedade de discriminação, de homem e mulher de um lado, porque como está escrito ali, é justamente para não violar essa nossa consciência, não violar a sociedade, porque a religião espírita já era muito mal vista, como hoje ainda é muito mal interpretada, é muito desvirtuada por certas religiões. Então, se ele viesse falando da atividade homoafetiva, do homem e mulher ser igual, entende? Mesmo tendo padrões de comportamentos diferentes, isso geraria um caos na sociedade. Assim como tá falando aqui. Foi feito de acordo com o mundo espiritual, para o entendimento daquela época, e com o passar do tempo a gente vai desenvolvendo. É só isso. Fernanda? Oi, Silvia, eu estava perdida aqui para abrir o... Eu ia só falar a respeito dessa história da gente aceitar, Diva, mas, assim, no fundinho a gente aceita, mas a gente quer também ter o controle, né? A gente, não é que a gente queira ter o controle, você falou assim, não, até que eu estou aceitando bem e tal, estou suportando, tô tranquilo, mas, assim... E vai que no meio do caminho tenha um milagre, ou então, isso que você falou, então que surja uma renovação, uma cura, uma descoberta aí para o tratamento, né? A gente tem essa pontinha de esperança, e é normal, né? A gente não quer perder a visão, a gente não quer perder a audição, a gente não quer ficar... Enfim, a gente não quer... A gente deseja continuar do jeito que a gente é, mesmo no desejo de Deus, né? Mas o fato da gente aceitar não quer dizer que a gente não queira que seja diferente, né? Mais ou menos isso. Isso é inerente do ser humano, não tem como evitar. Mas para tudo isso, até a gente espera um milagre, né? E é o que ele fala aqui nesse pedaço que eu marquei, que eu fui procurar, me perdi, criei uma bagunça danada aqui. Esquecem-se os defensores da verdade que a própria verdade, em se visitando a humanidade, veste a capa da relatividade. Então, tudo que a gente conhece, que a ciência conhece, é relativo. Então, a história do milagre é um milagre. É como muitas vezes a gente discute na sexta-feira com o Paulo Brito. A lei foi quebrada. Não foi quebrada, só foi descoberta uma nova lei que a gente não conhecia ainda. Então, um milagre nada mais é do que o desenvolver de um conhecimento que ainda não faz parte do que a gente vivencia. Hoje essa doença é incurável, como tantas outras no passado. E, com o passar do tempo, o desenvolvimento da própria ciência, seja com maior ou menor intercâmbio espiritual nesse processo, hoje em dia são, brincando, né, colocando entre aspas, coisa de criança. Então, hoje, essa alteração da mácula tem grandes chances de levar à perda total da visão. Daqui a, vamos ser otimistas, 5 anos, não, isso aqui pode ser feito desse jeito e não recupera, mas não tem mais, ou ou daqui a pouco recupera total, ou inventa um transplante, como tem o de córnea. Oi? Como o Sandro está me lembrando aqui, células-tronco, isso regenera. Foi um milagre. Não, foi o desenvolvimento do conhecimento que a gente ainda não tem. Mas é um milagre. A religiosidade empurra a gente sempre para o milagre, né? Foi um milagre de Deus. A lei dele
é bem claro que a gente não conhece nada. A gente pegou o livro lá grosso das leis de Deus e está olhando a capa, nem abriu para ver a contracapa ainda. A gente está olhando a capa, e que livrão grande, bonito. Então a gente não conhece nada. Então, à espera de um milagre. A espera do milagre é só a gente chegar no conhecimento de alguma coisa que a gente nunca viu. É um milagre. Para aquele ermitão que morava dentro da montanha, chegar nele e botar na beira do mar vendo o pôr do sol, aquilo é um milagre da vida. Então, todo milagre nada mais é, na realidade, do que a descoberta de algo que era desconhecido naquele momento. Hoje eu posso afirmar, não, a tua doença inexoravelmente vai te levar à perda da visão. Não, eu seria um maluco se eu dissesse isso. Amanhã podem descobrir uma cura fantástica. É só a gente voltar 4, 5 anos atrás. Estava tudo bem, apareceu uma pandemia que ninguém nunca tinha ouvido falar, um vírus, dizimou uma quantidade enorme de pessoas. E se descobriu, agora já se trata, já tem vacina. Em outras épocas seria o quê? Milagre. Graças a Deus foi tudo feito. Não, foi se desenvolvendo o conhecimento e se chegou a um conhecimento que não se tinha acesso antes. E assim vai a gente. É aquela questão, né? Agora pegando um pouco o que a Fernanda falou, que no fundinho a gente sempre quer que a coisa se resolva a nosso favor, a questão das promessas. Que, tantas e tantas gentes... tantas e tantas gentes, fica esquisito. Tanta gente faz que a gente conhece, convive, pessoas de ótimo coração, super boas, mas vamos ser honestos, vamos parar e ver o que é a promessa. É uma negociação sórdida com o santo. Você me dá isso que eu dou aquilo. Em sã consciência, a gente parar para analisar o que é a promessa, é um absurdo você propor esse tipo de troca com alguém que se considera santo. Mas todo mundo faz isso. Quanta gente boa que eu conheço que faz isso. Então, principalmente para a diva, milagre é só questão de tempo. Então, você pode afirmar que os médicos que estão te atendendo estão certos? Em parte, sim, pelo que eles conhecem hoje. Mas daqui a 6 meses pode surgir um novo oftalmologista que descubra uma maneira de parar o processo, de não deixar evoluir e talvez até de um início de uma cura para um problema que hoje é considerado inevitável. Mas o amanhã pertence a Deus.